Fala galera, beleza? Moisés aqui para nossa última aula, pessoal. Isso mesmo. Esse aqui é o nosso último vídeo da Escola Bíblica Dominical. Eu expliquei, né, no vídeo anterior, né, que a gente faria só até esse mês e esse mês acabou finalizando agora a última lição. E é o seguinte, pessoal, a gente vai estudar então a aula 4, a iluminação espiritual do crente. Pode ser que esse vídeo aqui ele atrapalhe um pouquinho a visão, né, porque eu vou tentar colocar minha imagem aqui do lado. E se caso vier atrapalhar, eu vou deixar também o link do blog para vocês clicarem lá e lá vocês vão ter acesso a todas as informações de forma escrita. Então lá no blog vocês têm toda essa informação e se você já é aluno da biblioteca, o material também está aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Nesse primeiro tópico, então, vai falar um pouquinho sobre a esperança e a vocação e as riquezas da glória. Alguns tópicos, né? Eu vou procurar só comentar mesmo o que está na revista. Ó, lembrando, viu, pessoal? Como essa daqui é a nossa última aula, a partir então dos próximos estudos que a gente trouxer aqui para o canal, vai ser outros estudos com uma outra pegada, bem diferente dessas aqui da EBD. Então fique com a gente aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, porque os próximos vídeos que a gente postar aqui vai ser muito mais focado em estudos mesmo. Alguns vão ser menores, outros maiores, mas vai ser, fique tranquilo que vai ser show de bola. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, ó. Ação da graça e intercessão. Nesse primeiro tópico, o autor está falando um pouquinho sobre dois itens que é muito importante que a gente saiba. O que é o espírito da sabedoria e espírito de revelação. O espírito, pessoal, de sabedoria, ele está sempre ligado àquilo que protege a nossa vida. Então, quando a gente fala, a gente lê na Bíblia, né, o espírito de sabedoria, a gente sempre vai vincular isso. Sabedoria é sempre algo que faz nos distanciar do pecado. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Vamos ler aqui, ó. Em 1 João, capítulo 5, versículo 21, aqui a gente já tem o primeiro exemplo de espírito de sabedoria. Qual que é? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, essa aqui é a primeira orientação que eu coloquei aqui para a gente entender o que é o espírito de sabedoria. Então, o primeiro conselho de João, a gente deve fugir do espírito da idolatria. É claro, pessoal, existem várias coisas que se encaixam perfeitamente no espírito de sabedoria. Porém, eu coloquei só algumas aqui para a gente ter uma noção melhor do que se trata o assunto. Segundo, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito Santo. Pessoal, essa é a melhor parte em agir de uma forma sábia. Porque quando a gente peca, a gente afasta o Espírito Santo da nossa presença. Então, um dos conselhos aqui de Paulo é: não apagueis o Espírito Santo. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco, ó. Outro conselho agora também de Paulo está em Efésios, capítulo 3, ou melhor, capítulo 4 e versículo 3. Ó, esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade no Espírito, vínculo da paz. Então, esse aqui, eu vou ver se eu consigo até descer aqui para vocês verem o versículo. Isso daqui também é um conselho que Paulo nos dá no livro de Efésios, em relação também à sabedoria. Agora vai entrar, pessoal, o segundo item. O que é então o espírito de revelação? A gente viu o espírito de sabedoria, né, que é o que preserva a nossa vida, e já o espírito de revelação, ele tem ali praticamente dois modos que essa revelação acontece. As revelações de Deus, pessoal, acontecem de várias formas, na verdade. Eu destaquei dois. Então Deus ele se revela, né, através do espírito de revelação, através da sua palavra. Então sabe quando você está lendo a Bíblia ali, você está ali de boa, e você, lendo a Bíblia, Deus acaba falando algo com você? Isso é revelação. E essa é a primeira forma, você está lendo a palavra de Deus ali e você tem uma revelação através da palavra. Isso é o espírito de revelação. E depois tem a outra forma que eu notei aqui também, não sei se vai dar para vocês verem aí, que é quando a gente sente a presença de Deus. Então o espírito de revelação, pessoal, vai acontecer de várias formas e eu destaquei duas. Primeiro, quando você está lendo, buscando, e você acaba recebendo uma revelação. E a segunda é quando o próprio Deus te revela algo. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos avançar agora para o segundo tópico aqui. Pessoal, nesse tópico 2 aqui, a gente vai falar praticamente de 3 tempos. A gente fala sobre o passado, o presente e o futuro. Então aqui vai falar um pouquinho sobre a esperança da vocação. Esse tópico 2 ele divide aqui em 3 eras, né? Passado, presente e futuro. Então aqui ele vai falar assim, ó, vamos ler aqui, ó. Primeiro, Deus ele chamou as pessoas no passado. Então, primeiro ponto aqui, nós já fomos eleitos, pessoal, desde lá de trás.
Eu não vou falar agora de eleição, predestinação, que é um outro tema. Só que a escolha de Deus em nos chamar já foi feito algo lá atrás. Então a própria Bíblia diz que antes, né, da gente nascer, Deus já tinha escolhido. Então esse aqui é o primeiro ponto desse tópico. Ó, uma chamada que ele mesmo teve iniciativa por meio da eleição, o qual fazemos parte. Isso é uma coisa que foi eleição desde o passado. Agora aqui o segundo parte, que é o presente. Ó, a chamada, ela abrange o serviço de santificação no presente. Então Deus nos chamou lá no passado, já tinha escolhido. Aí agora avançando um pouquinho mais, estamos no presente. E o serviço que nós devemos prestar agora é o serviço de santificação, como diz o comentarista aqui da EBD. E por último, pessoal, a gente vai ter a participação nas bodas do Cordeiro. Claro que isso é um assunto mais escatológico, mas aqui fala então, nós fomos escolhidos no passado, vivemos uma vida santa aqui no presente e vamos viver com Deus lá no futuro. Ó, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna, a esperança de conhecer Deus face a face. Aqui entra um ponto até importante, viu, pessoal? A gente costuma falar, né? A gente vai buscar a face de Deus. Só que a face de Deus, pessoal, no momento que estamos hoje, é impossível a gente visualizar. Isso aqui é só um detalhe, né? Às vezes para alguém já é muito comum falar isso, né? Às vezes não é algo novo, não é nenhuma novidade, mas pode ser que para algumas pessoas seja novidade. Hoje não tem homem nenhum que viu a face de Deus. Olha, exceto talvez, né? A gente até uma discussão, né? Inclusive, comentem aqui. Será que Adão via realmente a face de Deus? Para mim, Moisés, Adão via Deus e falava face a face. Porém, depois da queda, ele não teve mais acesso a literalmente a face de Deus. Comente aqui embaixo o que você acha desse assunto. Fechou? Então, por enquanto, homem nenhum pode ver a Deus e sobreviver. Isso o próprio Deus falou para Moisés lá em Êxodo, no capítulo 33. Vamos lá, pessoal. Então, esse tópico falou do passado, do presente e do futuro. Fomos chamados no passado. Hoje, nosso presente deve ser uma vida devota a Deus. Para no futuro, a gente participar das bodas do Cordeiro. Vamos lá, vamos avançar aqui então. Pessoal, nesse tópico aqui, no tópico 3, a gente vai falar só um pouquinho sobre as riquezas de Deus. Então o tópico fala assim, ó, as riquezas da glória e a sua herança. Então aqui a gente tem dois termos, o termo riqueza e o termo herança. E é isso que a gente vai conversar um pouco nesse tópico. Aqui, pessoal, o termo sua herança, ele até colocou aqui, ó as riquezas, sua glória, a expressão a sua herança, ela enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Então, assim, a sua herança é exatamente, a herança de Deus é exatamente para aqueles que Deus escolheu. Quando eu falo Deus escolheu, pessoal, eu estou falando literalmente das pessoas que escolheram estar com Deus, porque Deus ele escolheu a todos. Aí você pode falar, pô, mas é aquele versículo que fala, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso é um tema, pessoal, de um próximo vídeo, e que lá é um outro contexto, é outra coisa que não tem nada a ver com isso que eu estou falando agora. Então Deus ele escolheu as pessoas, e aqueles que escolheram ficar com ele, eles têm as suas heranças. E aqui ele fala um pouquinho dessa herança, que são as riquezas. Só que essas riquezas que Deus dá para nós, elas são espirituais, pessoal. Claro que algumas vezes a riqueza ela vai ser de modo financeiro, porém a maior riqueza que Deus tem é uma riqueza espiritual. E aqui está colocado aqui, ó, é o perdão dos pecados. Essa é a maior riqueza que a gente pode ter, é poder ser perdoado dos nossos pecados. E segundo, a gente pode também ser, ó, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no futuro. Vamos lá, pessoal. A maior riqueza, então, que nós hoje, como aceitamos essa fé, nós temos. Essa maior riqueza é o perdão dos pecados e a possibilidade de ser chamados de filho e ter o seu nome escrito no livro da vida e o pecado todo apagado. Fechou? Vamos lá, pessoal. Vamos avançar agora para o próximo tópico aqui. O tópico 2. Vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui, então. Nesse tópico 2 aqui, vai falar um pouquinho sobre... no tópico 2, no tópico 1 aqui, no subtópico 1. A excelência da grandeza do seu poder. Pessoal, o poder de Deus, aqui falando ainda, né, um pouquinho sobre o poder de Deus, claro que merece um estudo um pouco mais profundo sobre o tema, só que o poder de Deus, pessoal, ele é um poder ilimitado. Então, assim, a gente não consegue pôr um limite para o poder de Deus. E quando a Bíblia fala do poder de Deus em relação a nós, né, para a nossa vida,
está falando que tudo é possível, como diz a própria Escritura, aquele que crê. Então o poder de Deus ele não está limitado até onde você pode ir. Então, um exemplo, às vezes você tem dificuldade em alguma coisa e não consegue algo, aí não adianta você querer limitar Deus. Se for da vontade de Deus alguma coisa na sua vida, ele vai fazer. Porque o poder de Deus ele não é limitado a uma parede. Então Deus ele pode romper alguma barreira e fazer com que você consiga algo, mesmo que para você seja impossível. Então isso é o poder de Deus. Aí aqui tem alguns comentários do comentarista da IBD que vão vocês lerem também. Vamos avançar, pessoal. A força do poder divino. Aí aqui nesse segundo tópico vai falar um pouquinho sobre alguns argumentos que Paulo usa para falar sobre o poder de Deus. Então aqui ele está falando, se referindo ao próprio Jesus. E ele usa 3 exemplos aqui que são irrefutáveis. Vamos lá, pessoal. O primeiro aqui, ó. Vamos tentar ler junto, ó. Então, em relação ao poder de Deus, Cristo ele ressuscitou. Então, a ressurreição de Cristo já é algo que evidencia o poder de Deus. A sua ascensão à direita do trono de Deus. Então, como a gente sabe, né? O próprio Jesus, quando ele volta para morar com o Pai, ele volta ao céu. O próprio Estevão, lá em Atos capítulo 7, quando ele é morto, a Bíblia diz que ele vê o céu aberto e à direita, né, à destra, estava o próprio Jesus. A Bíblia é muito clara em falar que o próprio Jesus está à direita de Deus. Então isso demonstra o poder de Deus através da vida de Jesus. E aqui depois a gente tem o terceiro tópico aqui, ó, o terceiro evento, que é a sua elevação acima do domínio. Isso está falando do domínio das trevas, domínio do céu, domínio de tudo. Então isso demonstra também o poder de Deus. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui agora. Ó, o tópico 3 a gente finaliza essa aula e os próximos vídeos aqui vai ser mais focado na teologia bíblica, fechou? Então vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui. Ó. Nesse tópico aqui vai falar um pouquinho sobre as primícias do que dormem. Então isso aqui é uma pergunta muito comum, né? O que é as primícias daqueles que dormem? A Bíblia diz que Jesus ele foi a primícia daqueles que dormem. Tem até um versículo aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 22. Então, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Então, o que acontece, pessoal? O que é as primícias dos que dormem? Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. A gente sabe que tem várias festas bíblicas e a primeira festa bíblica que a gente tem é a festa de Páscoa, depois vem a festa dos pães asmos e depois vem a festa de Shavuot, ou alguns vão falar Bicurim, né, festa das colheitas. E essa festa das colheitas, pessoal, que é a terceira, o que acontecia? Durante 49 dias eles pegavam, né, os frutos que iam caindo na terra. Claro que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico também só sobre essa festa. Se você não viu esse vídeo, eu vou tentar deixar no card aqui, se eu lembrar. Mas enfim, vai ter um vídeo explicando só isso. Então, o que acontecia? Eles pegavam então esses frutos que caíam durante os 49 dias, e depois eles entregavam esse fruto para o sacerdote. Então, todo o primeiro fruto que caía ou brotava, eles marcavam com uma fita, e depois no dia das festas de Shavuot, que é a festa das semanas, ou festa de Pentecoste, né, que vocês estão acostumados, eles pegavam esses frutos que deram nesses 49 dias e levavam até o templo para ser ofertado ao sacerdote. O que acontecia, pessoal? Isso é as primícias. O apóstolo Paulo, sendo um bom judeu, ele fez referência a Cristo, que foi a primícias daqueles que dormem. O que Paulo está falando aqui, pessoal? O que é as primícias? Assim como tinha os primeiros frutos que eram entregues lá no dia de Pentecoste, o próprio Jesus ele foi a primícia. Isso é, ele foi o primeiro que morreu e é o primeiro que ressuscitou. Então lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala que quando tiver o arrebatamento, aqueles que já estiverem mortos ressuscitarão primeiro e depois nós teremos o corpo transformados e seremos arrebatados. Ponto final. Isso é uma linha de interpretação. Cristo ele foi o primeiro, a primícia daqueles que dormem. Então ele foi o primeiro ao quê? A ressuscitar e morar no céu. Por isso que ele é chamado de as primícias dos que dormem. Então isso é só um ponto de interpretação aqui para abrir um pouco mais a mente de vocês em relação a esse tópico, fechou? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. Então aqui, né, nesse segundo tópico aqui, a gente já falou bastante sobre isso, que é que Jesus está à direita de Deus. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vamos avançar que a gente vai finalizar essa aula. Já nesse terceiro tópico aqui, para a gente finalizar essa aula, vai falar que o próprio Jesus, então, ele é morto, ele é entregue à morte, e isso trouxe alguns benefícios para a igreja. Quais são os 2 benefícios que trouxe? Primeiro,
Cristo ele virou a cabeça da igreja, isso é, aquele que dirige a igreja de como deve ser é o próprio Cristo. E o segundo benefício da igreja em relação a tudo isso é que Deus nos designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. A partir dos próximos vídeos, então, a gente vai falar de tópicos específicos. Preste muita atenção, pessoal. Os próximos vídeos, então, não vai ser mais subsídio da EBD inteiro, assim, igual eu fiz agora, mas eu vou pegar tópicos específicos e explicar tópicos específicos que não são repetidos, né, que eu já nunca tenha falado aqui no canal. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram essa aula. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.